Aquela noite havia sido preparada para impressionar. O salão luxuoso brilhava sobre a luz de um grande lustre de cristal, refletindo elegância em cada detalhe. A longa mesa estava impecavelmente arrumada, com toalhas brancas, pratos com bordas douradas, taças de cristal e talheres polidos. Tudo parecia perfeito, calculado, quase intocável. 2 chefes renomados haviam dedicado horas para preparar pratos sofisticados, carnes no ponto exato, massas delicadas e frutos do mar, apresentados como verdadeiras obras de arte. Os convidados também faziam parte desse cenário de perfeição. Vestiam roupas elegantes, falavam em tons suaves e controlados, e cada gesto parecia ensaiado. Era um ambiente onde tudo precisava parecer refinado, onde a aparência muitas vezes falava mais alto do que o sentimento. Mas no meio de toda essa perfeição, havia algo completamente fora do padrão. Sentado bem no centro da mesa, um menino pequeno, de apenas alguns anos, parecia viver em um mundo totalmente diferente daquele ao seu redor. Ele vestia uma simples camisa vermelha de manga comprida, contrastando com a sofisticação das roupas ao redor. À sua frente, em vez de um prato elegante, havia uma simples embalagem de comida para a viagem. Dentro dela, espaguete com almôndegas. Ele comia com entusiasmo, usando um garfo de plástico, sem se preocupar com as regras daquele ambiente. Molho vermelho estava espalhado em seu rosto, mas isso não o incomodava nem um pouco. Seus olhos brilhavam de alegria a cada garfada, como se aquele fosse o melhor momento do seu dia. Ao lado dele, uma jovem mulher observava a cena em silêncio. Vestida com um uniforme de empregada preto, com detalhes brancos e um avental, ela segurava uma colher de madeira, próxima a um prato sofisticado que ninguém havia tocado. Em seu rosto havia um leve sorriso. Um sorriso que não julgava, apenas compreendia. Talvez ela soubesse algo que os outros ainda não tinham percebido. Aquele momento não era apenas estranho, era revelador. Enquanto todos ali valorizavam a aparência, a sofisticação e a aprovação dos outros, aquele menino simplesmente vivia o momento. Ele não estava tentando impressionar ninguém. Não se preocupava com etiquetas, nem com o que era considerado correto. Ele apenas escolheu o que o fazia feliz. E essa escolha simples carregava uma lição poderosa. Muitas vezes, ao crescer, as pessoas aprendem a substituir a própria felicidade pelas expectativas dos outros, passam a valorizar o que parece melhor aos olhos alheios, esquecendo o que realmente traz alegria. Buscam perfeição, status e reconhecimento, mas acabam perdendo a essência das coisas simples. O menino, sem saber, mostrava exatamente o oposto. Para ele, felicidade não tinha relação com luxo ou aparência. Estava naquilo que ele gostava, naquilo que fazia seu coração se sentir leve. E por isso, ele era o mais livre de todos. Naquele salão, a jovem ao seu lado parecia entender essa verdade. Seu olhar tranquilo e seu sorriso discreto revelavam uma aceitação silenciosa, quase como se dissesse que não há nada de errado em escolher a simplicidade. Naquele ambiente cheio de regras não ditas, o menino quebrou todas elas, não por rebeldia, mas por autenticidade. E talvez seja exatamente isso que torna aquela cena tão especial. Porque no final, a vida não é sobre parecer perfeito. É sobre sentir de verdade. É sobre encontrar alegria nas pequenas coisas e ter coragem de escolher o que faz bem, mesmo quando não segue o padrão. E às vezes, a maior lição vem de quem menos esperamos, de alguém que ainda não aprendeu a esconder a própria felicidade. Por alguns instantes, o salão inteiro ficou em silêncio. A atmosfera, antes preenchida por conversas educadas e risadas contidas, agora parecia suspensa no ar. Todos olhavam para o menino, que continuava comendo seu espaguete com a mesma alegria de antes, completamente alheio ao impacto que causava ao seu redor. O homem de terno azul, que até então observava de longe, começou a caminhar lentamente em direção à mesa. Seus passos eram firmes, mas já não carregavam a mesma rigidez de antes. Havia algo diferente em seu olhar, não era apenas surpresa, mas uma curiosidade genuína,
quase uma necessidade de entender o que estava diante dele, ele parou ao lado do menino e ficou alguns segundos em silêncio, apenas observando. Depois, com uma voz mais baixa e controlada, perguntou: "Você não prefere experimentar isso?" Apontando discretamente para os pratos sofisticados à frente. O menino levantou os olhos, olhou para os pratos por um instante e depois voltou sua atenção para o espaguete. Girando o garfo de plástico com cuidado, respondeu de forma simples e direta: "Eu gosto mais desse." A resposta foi curta, mas carregada de verdade. Não havia dúvida nem hesitação. Apenas sinceridade. Aquelas palavras ecoaram de uma forma inesperada. Os chefes que estavam logo atrás trocaram olhares silenciosos. Durante anos, eles haviam aprendido que a perfeição estava nos detalhes, na apresentação impecável, na técnica refinada. Mas naquele momento, perceberam algo que talvez nunca tivessem considerado completamente. A verdadeira essência da comida não está apenas na forma como ela é feita, mas na alegria de quem a consome. A jovem ao lado do menino manteve seu leve sorriso. Ela não parecia surpresa. Pelo contrário, sua expressão transmitia tranquilidade, como se aquela fosse uma verdade que ela já conhecia há muito tempo. O homem de terno azul respirou fundo e, por um breve instante, desviou o olhar para a mesa. Tantos pratos perfeitos, preparados com tanto cuidado, e ainda assim, nenhum deles conseguia competir com a felicidade simples daquele pequeno momento. Então algo inesperado aconteceu. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado do menino. O gesto chamou ainda mais atenção, mas ninguém disse nada. Pegou um garfo, hesitou por um segundo, e em seguida, experimentou um pouco do espaguete da embalagem simples. O sabor não era sofisticado. Não havia apresentação elegante nem técnica elaborada. Mas havia algo ali que ele não conseguia ignorar. Uma sensação de leveza, de simplicidade, de autenticidade. Pela primeira vez naquela noite, ele não estava preocupado com impressões, regras ou expectativas. Os chefes observaram em silêncio e lentamente. Suas expressões começaram a mudar. A rigidez deu lugar a uma leve reflexão. Quase como se estivessem redescobrindo o verdadeiro propósito do que faziam. Aos poucos, o ambiente começou a se transformar. A tensão desapareceu, substituída por uma sensação mais humana, mais real. Algumas pessoas trocaram olhares, outras sorriram discretamente, e o menino continuava exatamente o mesmo feliz. Simples, verdadeiro. Sem perceber, ele havia ensinado algo que nenhum discurso sofisticado conseguiria transmitir, que a felicidade não está no que parece melhor, mas no que realmente sentimos, e que, às vezes, para encontrar essa verdade, é preciso desaprender tudo aquilo que o mundo insiste em nos ensinar.